Graça e paz, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para uma live, compartilhamento da palavra de Deus nesse tempo de pandemia. E eu espero que todos de vocês estejam bem, com a graça de Deus, com saúde, desfrutando da presença do Senhor. Espero que cada um de vocês estejam firmes nos caminhos do Senhor, nas promessas do Senhor, procurando a cada dia cultuar ao Senhor e estar com a sua vida no altar de Deus. Nós estamos no mês de abril, dia 3 de abril, mais um mês, mais uma semana se findando, e vamos continuar orando pelo nosso país, pelo nosso presidente, para que Deus continue dando-lhe sabedoria, direção. Talvez não seja o presidente que muitos queriam, mas é aquele que Deus colocou. E nós, como crentes, nós temos a obrigação, dever de orar pela vida dele, interceder, porque Romanos capítulo 13 nos orienta sobre isso. E quando nós criticamos as nossas autoridades, quando nós falamos mal dele, quando nós julgamos e deixamos de orar por ele, nós estamos pecando contra o Senhor. E talvez por isso o nosso país se encontre numa situação como está hoje, porque nós deveríamos orar mais pelo nosso país, pelos nossos governantes. Mas eu quero orar neste momento, e eu quero trazer uma breve meditação da palavra de Deus para os nossos corações, nesse tempo em que muitos de nós não estávamos convivendo como família, filho na escola, marido trabalhando, esposa trabalhando, não tinha aquela convivência mútua de estar todos juntos. E hoje, devido a essa pandemia, os filhos estão em casa, a esposa está em casa, o marido está trabalhando e estão convivendo mais como família. E eu quero falar nesta noite sobre transformando o meu lar, nesse tempo de pandemia, transformando o meu lar em um lar de bênção. O seu lar tem sido um lar de bênção? Você parou para pensar sobre isso? Esse é um tempo de você fazer com que o seu lar seja um lar de bênção. Se não tem sido, se você acha que não tem sido, esse tempo de adversidade, esse tempo de pandemia, transforme você, o seu lar, num lar de bênção. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nesta noite, ó Deus, em que nos encontramos reunidos com a igreja do Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade, agradecemos por cada família que estará assistindo neste momento, ouvindo a Tua palavra, que a Tua boa mão esteja sobre cada lar, sobre cada família, sustentando, fortalecendo, restaurando e derramando da Tua graça, Senhor, sobre a vida de cada família da Igreja Batista Bíblica do Jardim Veracruz. Pedimos que o Senhor esteja sustentando, fortalecendo as famílias, revestindo de poder, dando sabedoria para viver a vida comum do lar com discernimento, com entendimento, na presença do Senhor. Pedimos que o Senhor me dê sabedoria neste momento para transmitir a Tua palavra e que a mesma encontre guarida nos corações e venha produzir frutos para a glória e louvor do Teu nome. Nós oramos, Senhor, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém, ó Pai. Ok, irmãos. Eu tenho minha Bíblia aberta no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, um texto bastante conhecido, onde aqui Josafá, o rei Josafá, a cidade de Judá, que era governada pelo rei Josafá, ela foi invadida por Moabitas, pelos Amonitas e pelos Edomitas. Então, no capítulo 20, versículo 12, nós vamos focalizar apenas o versículo 12, mas nós vamos estar revendo outros versículos que fala sobre como transformar o nosso lar num vale de bênção. O versículo 12, o rei Josafá, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Amém? Então, eu quero falar nesta noite sobre o plano de Deus, transformando o meu lar num vale de bênção. O plano de Deus para as famílias é sempre de felicidade. Nós sabemos muito bem disso, que a família ela foi instituída por Deus para glorificar a Deus, para adorar a Deus. Nós sabemos que quando a família está bem, as outras coisas vão bem. E cabe uma responsabilidade dos cônjuges cultivar essa paz, esta harmonia, a alegria dentro do seu lar. Essa paz, essa harmonia dentro do lar cabe a cada um dos cônjuges
está cultivando isso, desenvolvendo isso por meio da palavra de Deus para que o lar possa ser um lar de bênção, entende? Então, o plano de Deus para a família é sempre de felicidade, é sempre de paz, é sempre de harmonia, né? Isso foi nascido no coração de Deus e nós sabemos muito bem disso, né? Para a felicidade do gênero humano e a glória de Deus, né? A família é alvo constante e inesgotável do amor de Deus. Nós sabemos muito bem que a família é alvo constante e inesgotável do amor de Deus. Então, por isso que o diabo ele trabalha constantemente para desestabilizar a família, para destruir a família, trazendo conflito, desarmonia, trazendo intriga, semeando contenda e todas as outras coisas que ele lança para que não haja paz, para que não haja harmonia, para que não haja amor, nem alegria no seio familiar. No texto em que nós lemos, as famílias de Jerusalém, né, que estão vivendo um tempo assim, após receberem notícia de que os seus inimigos, entende, marchavam contra eles para a guerra, elas são tomadas pelo medo, pelo pavor, entende? No versículo 3 e no versículo 12. O rei Josafá, no versículo 12, no versículo 3, a gente vê que eles tiveram medo e começaram a buscar ao Senhor. No versículo 12, nós podemos observar que o rei Josafá, ele ora dizendo que não sabia o que fazer. E nesse tempo que nós estamos vivendo também, muitas famílias não estão sabendo o que fazer. Entende? Muitas famílias, mesmo crentes, elas não estão sabendo o que fazer, estão entrando em desespero, estão entrando em colapso. Porque nós somos bombardeados com tantas informações de um lado e de outro, e muitas das vezes nós não sabemos em quem acreditar. Mas nós, como servos de Deus, nós temos que ficar com a palavra de Deus. Nós temos que crer na palavra de Deus, acreditar na palavra de Deus. E diante desta crise que agora se instalava nas famílias de Jerusalém, Josafá não se entrega, mas ele lidera seu povo a uma reação que os leva a experimentar o verdadeiro milagre em suas famílias. Então, meu irmão, minha irmã, diante dessa pandemia, cada um de nós devemos liderar a nossa família nos caminhos do Senhor. Devemos nos empenhar em conduzir a nossa família, orar pela nossa família, investir tempo de estudo pela nossa família, conduzindo elas na presença do Senhor, entende? Levando elas na presença do Senhor. O vale do medo transformado num vale de bênção. Assim como foi no dia de Josafá, assim também pode ser com toda a sua e a minha família. Então nós precisamos, nesse tempo, né, de pandemia, nós precisamos conduzir a nossa família na presença de Deus. E aí como podemos transformar o nosso lar num vale de bênção? Em primeiro lugar, para transformar o nosso lar em um vale de bênção, né, nós podemos observar que as famílias elas se uniram para buscar ao Senhor com oração e jejum, unidade. Esse não é um tempo de desunião, não é um tempo dos casais, das famílias estar em conflito. É um tempo de estarem unidos, de estarem juntos, orando no mesmo propósito, no mesmo parecer, no mesmo ideal. Orando pela salvação dos seus familiares, orando pelo país, orando pelos governantes, para que Deus tenha misericórdia. Mas o que nós vemos hoje, em vez das famílias cristãs estarem unidas, buscando ao Senhor, orando e jejuando, elas estão brigando, elas estão desunidas, estão entrando em conflito dentro dos seus próprios lares. Entende? A palavra de Deus nos ensina que devemos orar, mas principalmente quando não sabemos o que fazer. Josafá falou, olha, eu não sei o que fazer. E aí eles tiveram medo, eles começaram a buscar ao Senhor, eles começaram a orar. Jeremias fala, buscai ao Senhor, né? Clama a mim e responder-te-ei, 33:3, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabemos nem conhecemos. Isaías 57, 55, 6 e 7, fala, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, né? Nós sabemos, nós conhecemos Deus e sabemos que Deus, conhecemos Deus como fonte de poder, nós sabemos que Ele é a fonte toda poderosa, né? E conhecemos a nós mesmos como dependente de Deus. Mas, infelizmente, nos tempos de pós-modernidade, quando temos inúmeros recursos feitos pelo homem, muitas famílias já não oram mais. Muitas famílias já não se reúnem mais para ler a Bíblia. Muitas famílias já se não reúnem mais para ter o culto doméstico. Entende? Prefere resolver os seus problemas nos consultórios, entendeu? Nas terapias, nos conselhos de autoajuda, nos escritórios, nos gabinetes dos magistrados, do que recorrer ao Senhor.
Então, transformando, em primeiro lugar, para transformar o nosso lar em um lar de bênção, devemos nos unir como família para buscar ao Senhor com jejum e oração, entregando a nossa família no altar de Deus. Em segundo lugar, para transformar o nosso lar num lar de bênção, né, nós devemos dar como família, a família precisa dar ouvido à palavra de Deus. Por que a família está hoje do jeito que está? Por que os casais querem se separar? Porque não dão credibilidade à palavra de Deus, não dão ouvido, não para ouvir, para escutar, para colocar em prática. Ouve, entra em um ouvido, sai no outro. São desobedientes. Não gasta tempo lendo a Bíblia, orando, entendeu? Se edificando, entende? Então, para que o nosso lar possa ser um lar de bênção em tempo de pandemia, precisa dar ouvido, dar crédito à palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 14 e o versículo 15 aqui, olha. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Giel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Entendeu? Dá ouvido. Um lar de bênção edificado pela palavra de Deus. Nós sabemos isso. Mateus não fala, entendeu? Sobre a passagem lá da casa edificada na rocha e a casa edificada na areia. Entende? Jesus diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e a pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. Aqui entra o que? Ouvir e praticar. Entendeu? Praticar a palavra de Deus. Para que a nossa família seja um vale de bênção, a nossa casa, nosso lar seja um vale de bênção, nós precisamos praticar a palavra de Deus. A família cristã precisa colocar em prática a palavra de Deus. Não é somente ouvir e ficou ali no templo, não. Mas é levar para casa, é praticar no seu dia a dia. A palavra de Deus, ela vivifica. Entendeu? Traz vida. Salmo 119, 25. Entendeu? Salmo 128, 119, 28, ela guia. Salmo 119, versículo 5, 105, ela dá prazer. Salmo 119, 143, a palavra de Deus, ela traz paz para a família. Entendeu? 119, 165, tudo o que um lar precisa para ser um lar abençoado é a palavra de Deus. Sabe por que os lares dos crentes hoje estão do jeito que está? Porque falta a palavra de Deus. Os irmãos têm a Bíblia, mas não praticam, não colocam em prática. Entendeu? Então, se você deseja que o seu lar seja um lar, um vale de bênção, então pratique a oração, pratique o jejum, dê ouvido, dê crédito à palavra de Deus. Entendeu? Dê crédito. A ordem aqui de Deus aqui, olha, para esses homens aqui, para o povo, para as famílias de Judá, aqui eles estão falando, olha, o Espírito Santo de Deus não falou no meio da congregação, falando aqui para o povo, olha, dai ouvidos. Irmãos, vamos dar ouvido à palavra de Deus, vamos dar crédito à palavra de Deus. Vamos ouvir, aprender e praticar, para que a bênção do Senhor, que enriquece, que transborda, possa ser derramada sobre a nossa vida, nós possamos viver melhor, entendeu? Possamos viver melhor. Uma vez que eles deram ouvido à palavra do Senhor, agora sabiam o que fazer. Quando nós damos ouvido à palavra de Deus, nós somos instruídos aquilo que devemos fazer. É o versículo 15 e o versículo 17. Olha. O versículo 15... E o versículo 17, o versículo 15 fala: e disse: dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Não tema, meu irmão, por causa dos coronavírus. Entendeu? Deus está no controle da situação. Entende? Deus está no controle, está na direção de tudo. Entende? Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. O versículo 16 falou o seguinte: amanhã descereis contra eles, eis que sobe pela ladeira de Ziz, e o acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco.
Irmãos, isso que estamos enfrentando, nós não temos que ficar alarmado, entendeu? Perplexo. Nós temos que manter a confiança, a serenidade, a paz, a alegria no coração. Deus está no controle, Deus está cuidando de nós. Ele sempre cuidou e continuará cuidando de cada um de nós. Mantenha calma, fique tranquilo, apenas confie, mas pratique a palavra de Deus. Você deseja que o seu lar seja um vale de bênção? Pratique oração, ore pelo seu lar, pela sua família. Jejue em prol de salvação da sua família. Ou dê ouvido, dê crédito à palavra de Deus. Entendeu? Dê credibilidade à palavra de Deus. Não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, 19, fala sobre isso. Que nós não devemos ser somente ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Em terceiro lugar, para que o nosso lar seja um lar de bênção, nós precisamos nos dispor a adorar e louvar ao Senhor com toda a nossa força. Quanto de nós, muitas das vezes, temos a oportunidade de louvar, de adorar o Senhor, e parece que nós estamos mortos-vivos. Não abrimos a boca, não expressamos com gesto, entendeu? As palavras que expressam medo, lamento, queixume, revolta, são substituídas por palavras de louvor a Deus, de adoração. O medo que está invadindo o seu coração, deixe esse medo de lado, louve ao Senhor, exalte ao Senhor, bendiga ao Senhor com o seu louvor, com a sua voz, entende? O louvor que brota de corações sinceros tem o poder de transformar um ambiente de medo num ambiente de segurança, de discórdia num ambiente de paz, de tristeza num ambiente de verdadeira alegria e confiança, entende? Louve ao Senhor, adore ao Senhor pelos feitos que Ele tem realizado na sua vida, na vida do seu marido, da sua mulher, dos seus filhos, na vida dos seus familiares, entende? O versículo 18, aqui ele diz o seguinte, olha. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor adorando, entendeu? Nós temos que adorar o Senhor, irmãos, com a nossa voz, com o nosso cântico, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento. Temos que louvar ao Senhor, entendeu? O versículo 18 fala sobre isso, que eles se prostraram adorando ao Senhor. O versículo 19 diz, levantaram-se os levitas dos filhos do Coatita, dos filhos do Coratitas, para louvar ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta, entendeu? O louvor do crente tem que ser uma expressão de alegria, tem que transbordar, tem que incomodar os não crentes, entendeu? Porque ele está adorando o Deus vivo. Olha o versículo 21, olha, que diz assim, olha, e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa, saindo de diante dos armados, e dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. O versículo 21 e 22 nos fala sobre isso, entende? Então louve ao Senhor, entende? Exalte ao Senhor, entende? Adore ao Senhor, entende? Devemos fazer isso, entendeu? Devemos fazer isso. O louvor que brota de corações sinceros tem o poder de transformar um ambiente de medo, num ambiente de segurança, de discórdia, num ambiente de paz, de tristeza, num ambiente de verdadeira alegria e confiança. Efésios capítulo 5, 18 e 19 fala, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmo, entoando, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, entendeu? Dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A língua dos sábios é medicina, Provérbios capítulo 12, versículo 9. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Palavra agradável são como favo de mel, doce para a alma, medicina para o corpo. Provérbios 16, 24. Então, transformando o nosso lar num vale de bênção. Primeiro, una-se com a sua família, estejam unidos, orando e jejuando. Segundo, dê credibilidade à palavra de Deus. Não seja somente ouvinte. Terceiro, se disponha a adorar a Deus, a louvar a Deus de todo o coração, de todo entendimento. Quarto e último, você quer que seu lar se transforme num vale de bênção? Confie em Deus. Confie em Deus, ponha sua confiança em Deus.
Salmo 37 fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. O salmista Davi, ele esperou com confiança no Senhor. Ele confiou em Deus. Ele disse, esperei com confiança no Senhor. E ele se inclinou para mim. Tirou meus pés de um charco de lodo, de um lamaçal tremendo. Entende? Confie. Salmo 1 fala, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele confia em Deus. Entendeu? Confiança em Deus. Entende? Eles confiaram. Confie em Deus. Confie no seu pastor, na palavra que ele traz para você, dos seus líderes. Confie no Deus, confie nos seus profetas a respeito da circunstância adversa. Olha o que diz o versículo de número 20 aqui, olha. Ele diz o seguinte, olha. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao sair, Josafá se pôs em pé e disse, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis salvos. Creia em Deus e vocês serão salvos. Entendeu? Porque somente Deus tem o poder de salvar o homem do pecado, da justiça e do juízo. Entendeu? Creia em Deus e estarei seguro. Creia nos seus profetas e prosperarei. A prosperidade vem pela obediência da palavra de Deus, naquilo que você é ensinado, naquilo que lhe é ensinado, e você obedece, você coloca em prática, e Deus vê que você é obediente, e Deus abençoa você com prosperidade em todas as áreas da sua vida. Entende? Ouviram a palavra do Senhor e agora deveria confiar, fazer tudo o que o Senhor, através de seus profetas, havia dito. Vocês estão ouvindo a palavra de Deus nesta noite, vocês têm ouvido a palavra de Deus. Então precisa confiar, precisa acreditar, entendeu? Os inimigos eram os poderosos, eram cruéis, não tinha nenhum respeito para com as famílias, queimava seus próprios filhos em sacrifício aos deuses. No entanto, as famílias de Jerusalém deveriam confiar no Senhor, que certamente lhe daria a vitória. Nesse tempo de pandemia, vamos confiar em Deus. Não vamos ficar dando credibilidade, ouvir essas notícias, tudo que sai aí, não. Confiamos em Deus, ficamos com as promessas de Deus. E aí a Bíblia nos fala que tendo eles começado a cantar, entendeu? E a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os inimigos e foram desbaratados e finalmente destruídos. E ao quarto dia o vale do medo foi transformado no vale da bênção. Então creia, entendeu? Creia que Deus tem poder de transformar o seu lar em um vale de bênção. Entendeu? Deixe Deus fazer do seu lar um vale de bênção. Mas isso você precisa ter uma vida de oração e jejum. Você precisa dar ouvido à palavra de Deus. Você precisa se dispor para adorar em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 23 e 24. Que Deus é espírito, importa que os adore. O adore em espírito e em verdade. Para adorar e louvar ao Senhor em espírito e em verdade com toda a tua força. E por fim, confiar em Deus. Confiar naquilo, nos seus pastores, na sua liderança espiritual, naquilo que lhe é ensinado. Entende? E o versículo 20, ele nos aconselha, nós cremos em Deus e seremos salvos. Entendeu? Deus tem o poder para salvar o homem da condenação eterna. Atos 16, 31, Paulo e Silas ali falou para aquele centurião, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Creia, irmão, minha irmã. Você que está ouvindo essa breve dissertação, creia na palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder. Ela ministrada, ela tem poder nos vossos corações. Tem poder para transformar, para libertar, que é o Espírito Santo agindo na vida de todos aqueles que creem. Então era essa breve mensagem que Deus colocou no nosso coração para trazer para você nesta noite sobre transformando o seu lar num vale de bênção. Então una-se em oração e jejum, orando pelo seu cônjuge, orando pela sua família. Não aceite que o inimigo venha desestabilizar, destruir a sua família. Dê ouvido à palavra de Deus. Louve ao Senhor, adore ao Senhor com todas as suas forças. E confie no Senhor, confie naquilo que lhe é ensinado, seu pastor, sua liderança espiritual. Não duvide, mas dê credibilidade à palavra de Deus. E que Deus continue nos abençoando. E que a palavra do Senhor continue a produzir fruto de transformação, de regeneração em nossos corações. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós agradecemos ao Senhor pela preciosidade da Tua palavra, pela vida, por cada família que nesta noite parou um tempo para ouvir a Tua palavra.
e que a tua palavra encontre guarida nos seus corações, produza um fruto digno de arrependimento e que as famílias sejam transformadas, cada lar seja transformado em um vale de bênção para a tua honra e para a tua glória. Transforma os lares, libertam vida, abençoa os cônjuges, ó Deus, fortalece os laços matrimoniais e todo espírito de divisão, de contenda, de conflito, de separação, nós repreendemos no poder do nome e do sangue de Jesus. Abençoa as famílias da Igreja Batista Bíblica do Jardim Veracruz, sustenta as famílias na tua presença, fortalece elas na fé e que as famílias da tua casa permaneçam firmes, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Nós oramos, Senhor, agradecido por esta noite, por cada vida que parou para ouvir a tua palavra, que o Senhor os abençoe com toda a sorte de bênçãos espirituais derramada das mansões celestiais. Nós oramos agradecido em nome de Jesus, amém, amém, Pai. Que Deus abençoe os irmãos, tenham uma boa noite, e domingo, Deus permitindo, estaremos na igreja às 5 horas, ministrando, a mensagem ao coração dos irmãos. Que Deus abençoe.